Olá, tudo bem? Eu espero que nesse dia que você está ouvindo esse vídeo, Deus esteja fortalecendo o seu coração, lhe dando ânimo, lhe dando paz, lhe dando tranquilidade. Eu queria falar com vocês um pouco sobre o tema luto. Falar com vocês um pouco sobre a perda de uma pessoa querida quando a gente passa por esses momentos. Isso é uma realidade, é um fato. Faz parte da vida, né? Todos nós nascemos, a certeza que temos que crescemos e partiremos um dia. A Bíblia é muito clara a respeito disso. E nesses dias, diante da perda que a nossa família sofreu, eu tenho pensado muito sobre esse aspecto da nossa vida. A Bíblia é clara, está ordenada aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não estamos aqui para traçar tópicos teológicos, nem discutir absolutamente nada. Eu queria trazer uma reflexão. Nossa vida é feita de estações e há momentos que a gente passa por várias situações. Uma delas é o luto, é o distanciamento de pessoas que nós amamos e que se separaram fisicamente de nós. É certo que nós, seres humanos, somos tridimensional. Temos uma alma, moramos num corpo, mas nós somos um espírito. A ordem dos fatores seria: somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Para vivermos na Terra, precisamos de um corpo terrestre, um corpo feito de pó da terra. Como diz a Bíblia lá em Gênesis, quando Deus faz Adão e Eva e sopra neles o sopro de vida. Mas a casa que ele faz é de barro, é de terra. E a gente vê claramente essa casa sendo construída ali no início, em Gênesis capítulo 1 ou 2, no iniciozinho de tudo. Mas um dia esse corpo ele tomba, um dia esse corpo ele volta à terra, né? O pó volta à terra e o espírito volta para Deus. Nós somos seres espirituais, nós somos seres eternos. Não no corpo terrestre, mas no nosso espírito nós somos eternos. Então o eu Tatsiane, não sou isso aqui é a minha casa. Eu sou um espírito e eu sou eterna. Eu não vou morrer eternamente, até porque aqueles que creem em Deus, que buscam Cristo como seu Senhor e Salvador, eles vivem eternamente ao lado de Deus. É isso que a Bíblia fala, né? Mas um dia esse corpo vai sair, esse corpo vai tombar, esse corpo vai ser deixado de lado, assim como aconteceu com o meu irmão. Ontem fez 8 dias que a gente sepultou o corpo dele e ele já partiu para a eternidade. Creio firmemente que ele está com Deus, porque eu não posso descrer do que a Bíblia diz. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu criei. Há muito tempo atrás eu fiz uma decisão, eu acreditei no sacrifício do Calvário, eu busco Cristo como meu Senhor, Salvador, e eu acredito que toda a minha linhagem, toda a minha família está debaixo de uma palavra profética, de uma palavra de salvação. Eu creio nisso. A Bíblia é verdadeira e eu não posso descrer do que a palavra de Deus fala, né? Quando nós nos rendemos a Deus, nós levamos juntos a nossa família. Eu não sou sozinha neste mundo, eu tenho pais, irmãos, sobrinhos, tios, primos, que estão debaixo de uma palavra profética, de uma palavra de salvação. Meu irmão, ele deixou o seio da família e ele foi para Deus, ele foi para o Pai. Isso é indiscutível diante do que a palavra de Deus diz. Mas nós ficamos aqui e sentimos a falta, a ausência, porque é muito querido. Separar-se fisicamente é muito doloroso, mas é um processo. O luto é um processo que precisa ser vivido, precisa ser aceitado e um período de tempo para se adaptar. Estamos vivendo isso como família, estamos vivendo isso enquanto pessoas, mas há uma esperança. Aqueles que deixam o corpo serão vivificados e transformados num novo corpo. Eu creio nisso. Há um reencontro marcado. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10. O nosso tempo não é o tempo de quem está do lado da eternidade. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para a gente pode passar anos ou dias, e para o lado da eternidade são segundos, milésimos de segundos, a gente não tem como saber. Até porque a vida fora desse corpo, ela é muitas vezes uma incógnita
para nós, ela é muitas vezes oculta. Nós não sabemos tudo. A Bíblia nos revela muitas coisas, nos dá muitas nuances, muitos sinais do que é a eternidade, mas ainda assim é só um vislumbre, ainda assim é só um lampejo, ainda assim é só uma fagulhazinha de luz. Tem muito mais para ser visto, tem muito mais para ser entendido que a nossa mente não consegue captar. As coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas são para Deus. A mente humana é muito restrita para entender. Vivemos um tempo de dor, vivemos um tempo de separação, mas vivemos um tempo de paz, de fé, de aprendizado. Tudo isso nos ensina a olhar para nós e ver que o que temos e o que somos nada vale se não tiver Deus no nosso coração. Hoje, precisamos olhar para o que de fato importa, precisamos olhar para o que de fato vai permanecer. E o que é que vai permanecer? O meu espírito. Eu preciso construir em Deus essa comunhão, esse relacionamento, para que quando eu deixar este corpo, o meu espírito seja recebido pelo Pai Celestial. Há muitas especulações em volta de tudo isso, mas uma coisa é certa: Deus é fiel à sua palavra e nós precisamos a cada dia nos achegar a Ele. O luto não é para destruição, o luto é um momento de refletir, um momento de limpar a alma, o coração, entender os praquês e os porquês e os comos de Deus e aceitar de uma maneira branda. É difícil para quem ama, mas é necessário. E eu deixo essa reflexão aqui. O que você tem feito da sua vida? Como você tem construído a sua vida? Nós precisamos, eu preciso melhorar a cada dia como ser humano, me tornar uma pessoa cada vez mais semelhante a Deus, semelhante a Cristo. Iguais, talvez nunca conseguiremos nessa terra, nessa carne, mas temos o caminho a seguir. E a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai se quebrantando, vai se tornando alguém melhor. Eu não sou perfeita, assim como você também não é perfeito. Mas a gente pode alcançar em Deus um fortalecimento, a gente pode alcançar em Deus uma ajuda para conseguirmos ser aquilo que Deus preparou que fôssemos, a imagem e semelhança de Cristo. Ele morreu por nós para abrir o caminho para o Pai. Outrora, eu e você não poderíamos nos achegar a Deus, porque Deus ele é santo e perfeito. E nós, na nossa humanidade, na nossa pequenez, nós somos falhos, humanos, corrompidos, defeituosos, e chegar diante de Deus precisaríamos de um mediador. E a Bíblia diz que esse mediador se chama Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que pode de fato entender o que o homem é e o que o homem vive e o que Deus é e o que Deus vive. Porque alguém que, como Deus, desceu da glória e tomou o lugar do homem, sabe como é ser homem diante de Deus e como é ser Deus diante do homem caído e pecaminoso. Jesus é a ponte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o elo de ligação entre nós e Deus. Através de Jesus, eu chego diante de Deus com ousadia, com confiança, sabendo que Ele me acolhe nos braços de Pai. Deus é meu Pai. Deus é seu Pai, se assim você permitir que Ele seja seu Pai. Ele é o nosso Criador. Fomos criados à sua imagem e semelhança, mas filhos são aqueles que se permitem viver como filhos. Então se permita, olhe sua vida, eu tenho olhado a minha e eu vou deixar esse vídeo aqui como uma reflexão. O luto é uma fase que precisa ser vivida, é necessária, mas ela passa, é uma fase que vai se amenizando ao longo do tempo. Mas um dia nós iremos deixar esse corpo também. E nós precisamos nos preparar para isso, nos preparar para esse dia, o dia em que voltaremos para Deus e prestaremos conta daquilo que fizemos em vida. Amei, servi, busquei, me aproximei de Deus e servi ao meu semelhante. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu me amei, eu amei ao próximo, eu amei a Deus, é isso que importa. É a única coisa que levaremos por toda a eternidade, é o amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Fica aí essa reflexão para todos nós. E um dia nos encontraremos com aqueles que se foram, com aqueles que partiram. E o abraço será eterno e para sempre. Em nome de Jesus.